Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Seja bem-vindo a esse canal. Gente, nesse vídeo eu quero trazer um pensador muito interessante e as suas reflexões acerca da superstição religiosa. Esse pensador que eu estou falando é o Baruch Spinoza. As ideias dele acerca de Deus, de liberdade, questões relacionadas, à igreja do seu tempo são interessantíssimas. Acompanhe neste vídeo aí como se desenrola o pensamento de Baruch Spinoza e depois comenta aí no canal, se puder se inscrever, melhor ainda, e até a próxima. Olá pessoal, quando falamos nesse filósofo chamado de Baruch Spinoza, nós estamos falando de um dos pensadores mais proeminentes de sua época, porque Baruch Spinoza, ele viveu ali entre os anos de 1632 a mais ou menos 1677, foi de uma família judaica, né? Ele nasceu, em Amsterdã, na Holanda, foi um grande estudioso, mas teve algumas situações que marcaram aí a sua vida, e uma delas foi a sua excomunhão, vamos dizer assim, né? Porque ele foi excomungado da sua comunidade judaica de Amsterdã, quando ainda era bastante jovem, né? E nesse período ele ainda não tinha, ainda nessa época, escrito as suas obras mais famosas, mas ele já tinha todo um arcabouço das ideias que seriam ou que caracterizariam aí a sua obra ou todo o seu pensamento filosófico, a sua filosofia no geral, que era justamente esse arcabouço baseado na crítica da religião judaico-cristã, que era fundamentada em uma fé cega de Deus e na crença de profecias e na crença também de milagres. Vale ressaltar uma questão importante, no pensamento aí do filósofo Baruch Spinoza, que inclusive ele foi muito perseguido por causa desse pensamento, porque ele vai fazer duras críticas à religião baseada justamente na superstição. Ele vai ser censurado, ele vai ser excomungado, ele vai ser banido, o seu pensamento vai receber aí duras críticas, principalmente porque ele vai tratar de questões sensíveis, como a ideia de Deus, a questão do poder político. Isso ele vai trazer isso, em sua obra chamada Tratado Teológico Político, e outras obras que serão publicadas posteriormente. Então, podemos dizer, a história da filosofia narra Baruch Spinoza como um racionalista absoluto. E quando nós falamos de racionalismo dentro do campo filosófico, nós estamos falando de uma doutrina que privilegia a razão dentre todas as faculdades humanas. A razão é o fundamento de todo conhecimento possível dentro, de uma perspectiva racionalista. Porque o racionalismo, ele considera que a razão por si só é capaz de conhecer o real. Que a razão por si só é capaz de chegar à verdade e é capaz de entender a natureza de todas as coisas. Por isso que o filósofo Hegel, ele também fala, ele coloca em um de seus livros, A Filosofia do Direito, Hegel diz assim: aquilo que é racional é real, e o que é real é racional. Então, a doutrina, o racionalismo, é uma doutrina que privilegia o uso da razão, porque se considera, tem-se a concepção que a razão por si só pode chegar à verdade e, por conseguinte, pode conhecer a natureza de todas as coisas. Ok? Então, se podemos chamar, ou denominar Baruch Spinoza como um racionalismo absoluto, já dá para se ter uma ideia, já dá para se entender mais ou menos o embate que ele terá, contra o pensamento supersticioso
dos religiosos da sua época. Como acabei de falar, o racionalismo é uma doutrina que prega que a razão tem o poder de conhecer todas as coisas. Então, já vai ter um embate contra a superstição religiosa, que será criticada veemente pela filosofia de Baruch Spinoza. Porque a filosofia de Spinoza, ela é uma crítica também da superstição em todas as suas formas. É uma crítica à superstição não só religiosa, mas como também à superstição política e à superstição filosófica. Porque para ele, para esse filósofo, a superstição é uma paixão negativa. Por quê? Por que é uma paixão negativa para Baruch Spinoza? Porque a superstição, ela nasce, ela tem a sua gênese na imaginação. E a imaginação, para Baruch Spinoza, ela é impotente para compreender os movimentos e todas as leis necessárias que regem o universo. O pensamento apenas imaginativo e não fundamentado fica oscilando entre o medo dos males e a esperança de algum benefício, vindo de alguma divindade, por exemplo, vinda do acaso. Então, segundo Baruch Spinoza, essa oscilação da imaginação, o que acontece com esse pensamento imaginativo? Acaba levando ou forjando nas pessoas a ideia de uma natureza que é caprichosa, dentro da qual existe o homem que é um joguete dentro dessa natureza. O pensamento imaginativo também projeta a ideia de um ser supremo e todo-poderoso. Olha só como vai desabrochando o pensamento do Baruch Spinoza sobre essa questão. Engendra o pensamento imaginativo, projeta a ideia de um Deus supremo e todo-poderoso, que existe fora do mundo. E por ele estar fora do mundo, ele controla as coisas segundo o seu capricho. Tá dando para entender? É isso que Spinoza vai criticar, que essa superstição, que ela nasce do medo, da esperança, porque a superstição ela faz surgir nas pessoas, ela faz as pessoas conceberem uma religião onde Deus é um ser raivoso, onde o Deus é um Deus ciumento. Faz conceber na cabeça das pessoas que Deus é igual a um ser humano, que está sujeito a emoções. E por ele ser um Deus colérico, raivoso, as pessoas devem prestar culto a ele para que ele seja bondoso com as pessoas, para que ele seja benéfico, para que ele possa abençoar as pessoas. Então, para Baruch Spinoza, a superstição cria um certo grupo de pessoas, uma organização de pessoas que acabam, ou que se acham intérpretes da vontade de Deus. Que acaba criando uma casta de pessoas, de sacerdotes, seja lá o que for, que se acham que somente eles são capazes de ministrar os cultos, que somente eles são capazes de profetizar eventos, que somente essas pessoas são capazes de invocar milagres, de fazer milagres em nome de Deus. É isso que Baruch Spinoza vai criticar na sua época, porque para ele a superstição, ela origina, ela engendra, portanto, um poder religioso que domina a massa popular mais ingênua, que domina a massa ignorante das pessoas, que são a maioria, vamos dizer assim. Então, para ele, o poder religioso, forma uma espécie de aparato militar e político para que possa ser sustentado. Ele vai tratar isso no seu tratado político, que o poder religioso, que domina a massa popular com a sua superstição, com o seu poder imaginativo, sem fundamento algum,
forma todo um aparato, um aparato institucional, militar e político que a sustenta. Que sustenta de tal forma que a superstição está na raiz. Ele vai dizer que toda a superstição está na raiz do Estado autoritário e despótico. Olha só como o pensamento de Baruch Spinoza é profundo. Ele vai dizer que a superstição, quando ela está aliada, né, a um poder religioso que é amparado pelo poder político e militar, está na raiz de todo o Estado autoritário e despótico, porque os chefes, eles também alimentam o terror das massas com o medo dos castigos e com as suas esperanças de recompensa. Então o chefe de governo também se alimenta com essas superstições, que são inerentes também ao pensamento religioso. Com a ideia de um Deus que castiga, com a ideia de um Deus, né, que recompensa aqueles que prestam culto a ele, aqueles que o adoram. Olha só como a crítica de Spinoza é bem aprofundada nessas questões. Né? Então, toda a filosofia, segundo ele, que tenta explicar a natureza apoiada na ideia de um Deus que transcende, de um Deus que está em um outro mundo, que está separado, de um Deus onipotente, toda essa filosofia para ele não é filosofia. É apenas uma forma refinada, uma forma mascarada de filosofia, segundo Baruch Spinoza. É por isso que essa crítica, né, à superstição leva Spinoza a escrever o seu livro A Ética. Nesse livro, Spinoza vai demonstrar como Deus é a causa racional, produtora e conservadora de todas as coisas. Segundo leis que podem ser conhecidas racionalmente, como eu falei, que o homem pode conhecer plenamente. Está dando para entender? Como quando eu falei que Baruch Spinoza é um racionalista absoluto, ele diz a razão pode conhecer todas essas coisas. E que Deus é a causa racional. Se ele é a causa racional, produtora e conservadora de todas as coisas, ele pode ser conhecido através da razão. Isso choca ou não choca os dogmas da igreja da sua época? Claro que sim. E ainda tem mais. Ele vai escrever depois o seu Tratado da Correção do Intelecto, onde ele vai separar a imaginação da razão e vai mostrar o caminho que a razão deve seguir para conhecer a realidade. Ele tira essa ideia que Deus é que sabe tudo, que através da revelação se pode conhecer as coisas. E quando ele escreve o seu Tratado Teológico Político, onde ele analisa ali a origem, os efeitos da superstição, ele vai elaborar, olha só, Baruch Spinoza vai ali elaborar a primeira interpretação histórico-crítica da Bíblia. Eu vou repetir, Spinoza vai elaborar ali no seu Tratado Teológico Político, onde ele vai analisar, onde ele vai aprofundar os seus estudos, né, onde nasce ali, onde é a gênese e os efeitos da superstição, e aí ele vai, né, demonstrar a sua primeira interpretação histórico-crítica da Bíblia. E aí eu te pergunto, meu amigo, ele estava ou não estava ousado? Ele não foi ou não foi um filósofo audacioso ao enfrentar todo o pensamento religioso da sua época? Meteu o dedo na ferida. É isso que o Baruch Spinoza fez. Por isso que ele foi excomungado e amaldiçoado pela sua comunidade de sua época, chamado de ateu, de um ser nocivo para a República. Então, Baruch Spinoza, só para nós encerrarmos, para não ficar muito longo o nosso vídeo, ele vai fazer duras críticas da superstição, porque a crítica da superstição leva Spinoza a negar a existência de causas finais na realidade e a redefinir a liberdade humana não mais como livre-arbítrio, mas como consequência de uma necessidade. Então,
O pensamento de Baruch Spinoza é virulento, né? Por isso que ele foi acusado de ateu, né? Isso lá pelo século XVII. Né? Ele foi acusado de ateu não porque ele não acreditava em Deus, mas é porque ele não acreditava no Deus da sua comunidade, era isso. Então, Baruch Spinoza ele apenas concebia Deus de uma forma diferente da concepção tradicional. Por isso que as obras dele irão abalar o edifício da religião e do Estado que sustenta essa religião com base também na superstição. Daí vem a crítica de Baruch Spinoza, a sua filosofia que vai criticar todas as formas de superstição, seja ela religiosa, seja ela política, seja ela filosófica também. Tá dando para entender? Por isso que quando Baruch Spinoza concebe Deus de uma forma diferente da tradição religiosa de sua época, principalmente quando ele diz que Deus é causa, mas causa imanente, quando ele diz que causa e efeito estão em Deus, quando ele profere essa sentença, ele desmorona toda a estrutura que sustenta o pensamento religioso de sua época. Porque para ele Deus não é um ser imperfeito, um ser carente, como um ser humano emotivo, que precisou criar um mundo, né, com a finalidade só para ele ser chamado de glorioso, de Senhor, e por isso ele precisa ser adorado. Não, não, não. Spinoza concebe Deus como criador e causa final do mundo. Olha só. Ou seja, para ele, Deus é causa de si, Deus é imanente, é livre, ele produz a si mesmo. Não existe um início e um final. Deus é imanente, ele é causa de si. Com isso, todas as coisas que são, né, são apenas modos infinitos dos seus atributos, ou seja, todas essas coisas podem ser conhecidas através do uso da razão. E por isso que Baruch Spinoza é denominado um racionalista absoluto. A razão pode ser conhecida, Deus pode ser conhecido através da razão, porque Deus é causa imanente, porque causa e efeito estão em Deus. Tá ok? Fiquemos por aqui, pessoal, e até uma próxima. Então, pessoal, vocês viram aí o pensamento de Spinoza acerca da superstição religiosa. Lógico que o pensamento dele se desenvolve um pouco mais acerca de Deus. Apenas planei apenas um pedaço aí desse pensamento, mas quero fazer um outro vídeo somente sobre o pensamento sobre Deus, questão de substância. Vai ser muito interessante num próximo vídeo aí. Mas valeu e até a próxima.